Olá, o meu nome é Pedro Caravaco, eu sou professor do ensino básico, portanto dou aulas do primeiro ao quarto ano, a alunos dos 6 entre os 10 anos, e estou aqui para vos falar de educação e jogos, jogos de tabuleiro e a sua implementação na educação. Vou-vos falar um pouco do que é implementar um jogo numa sala de aula, do que é coordenar uma turma para jogar jogos de tabuleiro, de toda esta envolvência onde inserimos o jogo de tabuleiro numa sala de aula. E a primeira coisa que eu vos queria falar é que eu queria que vocês pensassem um pouco naquilo que se pretende quando se leva um jogo para uma sala de aula. A que é que nos propomos? Essas questões são muito válidas e para isso temos de perceber bem o que é um jogo e temos de levar as pessoas, neste caso os alunos que estão connosco, a perceber bem o que é um jogo. Ora, o que é um jogo? Se o vamos levar para uma sala de aula, para que é que ele serve? Um jogo é um objeto que estimula a interação social. A primeira coisa que queremos é que os alunos se divirtam, porque é divertindo-se que eles vão aprender sem até se aperceber que estão a aprender. Isto é o ponto muito importante. E é muito importante também que se divirtam e que aprendam todos juntos, que aprendam uns com os outros. Estamos numa era digital, numa era de objetos virtuais, e é importante para o desenvolvimento deles enquanto membros da sociedade e enquanto indivíduos que interajam. O jogo promove isso mesmo, porque o jogo é um conjunto, vai promover um conjunto de ações, um conjunto de dinâmicas que promove a interação entre os jogadores. Portanto, o jogo é um objeto de interação social, temos de olhar para ele assim quando levamos para uma aula. Mas também temos de perceber que o jogo simula, é um simulador. É um simulador de problemas, é um simulador de situações que os alunos, os jogadores, neste caso, vão ter de resolver. Ora, estamos a falar de pessoas, de crianças, com a personalidade ainda a ser formada, que ainda não se cruzaram com tantas situações assim na vida e que estão a enfrentar as suas primeiras angústias, os seus primeiros problemas. É a primeira vez que estão fora de casa, embora alguns, se forem alunos do quarto ano, já estão há 4 anos fora de casa, mas ainda estão a aprender a viver em sociedade e estão constantemente, e num mundo de informação tão grande como é aquele que vivemos, de tanta informação, eles estão constantemente a ser confrontados com mais informação, com mais problemas diferentes, com mais dinâmicas diferentes, e é preciso que eles aprendam a lidar com elas. E o jogo é precisamente isso, é um simulador divertido, convém ser divertido sempre, de dinâmicas, é um simulador de dinâmicas precisamente. E quando eles jogam, quando os alunos jogam, vão estar inconscientemente a aprender formas de desenvolver raciocínios, estratégias para resolver problemas, para resolver situações que nunca enfrentaram. Portanto, este é o nosso foco. O nosso foco é em divertir os alunos, em tentá-los integrar-se uns aos outros, interagirem e promover este desenvolvimento de capacidades que lhes vai permitir resolver problemas diferentes daqueles a que eles estavam habituados e que são esses que os jogos lhes vão proporcionar. Então, o primeiro ponto, após esta breve introdução de como introduzir os jogos na sala de aula, tem a ver com o espaço da sala de aula em si. O espaço onde vamos encontrar o aluno, onde vamos ter o contacto com ele, onde vamos organizar as atividades, os jogos com ele, onde vamos divertir-nos com ele, onde vamos socializar com eles, onde vamos promover o desenvolvimento de competências dos nossos alunos. É muito, muito importante conhecermos e organizarmos o espaço, portanto, visitar a sala de aula antes das aulas começarem, perceber que condições tem a sala de aula, ficar a conhecer bem o espaço, bem a disposição das coisas que estão dentro do espaço, sejam armários, sejam cadeiras, sejam computadores, seja o que for que esteja no espaço. É importante conhecê-lo para optimizarmos o espaço que temos. E é importante também conhecer as ferramentas que estão ao nosso dispor para usarmos na sala de aula. Claro que a nossa ferramenta essencial vai ser o jogo, mas de que é que nós podemos tirar partido na nossa sala de aula
para que consigamos ter mais resultados, melhores resultados ao nível da aprendizagem? Será que temos materiais lá que nos ajudem até a compor o jogo? Será que há materiais que nos possam ser facultados pela própria escola que possam ajudar a isso? Isso convém sempre fazer um levantamento antes, porque podemos, quando formos a levar os nossos jogos, a promover os nossos jogos na escola, convém percebermos que ferramentas temos que possam ajudar a amplificar a nossa dinâmica, a dinamizar ainda mais a atividade que temos, que é uma atividade por si muito boa. O jogo de tabuleiro é uma ferramenta muito boa, porque não otimizá-la ainda mais? E depois, organizar o nosso espaço. Organizar no sentido em que temos mesas para dispor. Vamos dispor as mesas consoante a atividade que vamos fazer, consoante o número de alunos que tenhamos. Vamos, consoante a luz que entre na sala, que tenhamos tanto de lâmpadas, tanto luz artificial como luz natural que entra das janelas. Não vamos querer ter os jogos, por exemplo, na parte mais escura da sala, porque vai dificultar a compreensão dos ícones, etc, etc. E vai dificultar aos meninos para jogar o jogo em si. Não queremos isso. Analisar luz, analisar que luz é que entra, analisar que ruído é que temos, que ruído exterior podemos vir a ter na sala de aula. Porque eu já estive em escolas e vou-vos dar aqui alguns exemplos ao longo deste pequeno workshop. Já estive em escolas onde tinha ruído constante de carros a passar, porque tinha uma estrada muito movimentada ao lado, onde tinha outras turmas a passarem mesmo à porta da sala e a fazer muito barulho, ou então uma janela que dava diretamente para o lado onde os alunos brincavam cá fora e que muitas vezes distraíam os alunos cá de dentro. Tudo isso tem de ser pensado com algum cuidado para podermos organizar os nossos jogos de forma produtiva e de forma a que os nossos alunos se divirtam e de forma a que possamos otimizar esta magnífica ferramenta que temos. Portanto, organizar e conhecer bem o espaço, tomar notas sempre e depois chegar a casa, meditar nas notas que temos e depois organizar o espaço também antes dos alunos entrarem na sala e depois, ou até com a ajuda deles. Só que aqui há um inconveniente. Nas primeiras aulas, talvez com a ajuda deles, para ajudar a criar aquele sentido, aquele espírito de equipa, aquela entreajuda que nós vamos precisar tanto nos jogos de tabuleiro. No entanto, depois as aulas são de 1 hora, as aulas que nós costumamos dar são de 1 hora, convém a sala já estar pronta ou perder-se o mínimo de tempo a pôr a sala pronta, otimizada para jogarmos, para conseguirmos aproveitar o nosso tempo de jogo. Depois de termos o nosso espaço pronto, convém-nos conhecermos e estudarmos constantemente a turma a quem vamos dar a aula, a quem vamos levar os jogos, com quem vamos jogar. Este é um estudo que não se esgota nas primeiras aulas, é um estudo que deve ser feito sempre ao longo do tempo, porque as turmas vão mudando, quer seja pela entrada ou saída de novos alunos, quer seja pelas diferentes dinâmicas ou até estados de espírito dos alunos nos próprios dias. Convém sempre tentar perceber cada turma no seu geral e também cada aluno no seu caso particular, porque por vezes, e já tive várias situações assim também, em que existem vezes em que há determinados alunos, um aluno só é capaz de numa aula mudar o espírito completo de uma turma, seja para pior, seja para melhor. Convém conhecermos esses fatores e esses fatores que podem fazer grandes alterações e também controlá-los ou potenciá-los de alguma forma. Quando entramos numa turma nova, quando chegamos à primeira aula, nós não conhecemos uma turma. Às vezes, se são do primeiro ano, nem eles se conhecem. Se são de anos mais avançados, eles já se conhecem, mas nós não os conhecemos. Ora, de qualquer forma, eles não nos conhecem a nós. E há sempre uma barreira professor-aluno a ser esbatida, a ser derrubada para criar aquele elo de ligação que precisamos entre docente e aluno. E para isso podemos recorrer a jogos de tabuleiro ou não. Eu normalmente uso os chamados icebreakers. Há variadíssimos
jogos de introdução, aquilo que a gente chama jogos de introdução, que serve para dinamizar grupos, sejam jogos que promovem a apresentação dos alunos, sejam de forma criativa, de forma engraçada. Convém sempre trazer jogos ou atividades originais para que eles se apresentem e para que nós possamos apresentar-nos. Para isso, entrar na sala sempre, principalmente nas primeiras aulas, com uma atitude positiva, uma atitude de quem quer criar um bom ambiente, com rigor, sim, porque é preciso alguma disciplina e respeito na sala de aula, mas com a vontade suficiente para que todos se sintam bem, para que a aula seja agradável. Outra coisa que precisamos quando conhecemos uma turma é estudar padrões e necessidades da turma. Cada turma é diferente da outra turma que vem a seguir. Há turmas que são muito unidas e que gostam mais, por exemplo, de jogos cooperativos e que tendem a não a explorar muito a competitividade dentro dos jogos. Há turmas que são compostas maioritariamente por alunos extremamente competitivos e que ainda não têm bem a noção do que é ganhar ou perder, e já vamos falar sobre ela. Há vários padrões que nós vamos podendo identificar, ou até determinados conflitos que muitas vezes existem entre determinados alunos. Há padrões que nós vamos, e é importante que o façamos desde o início, que identificamos esses padrões desde o início para que consigamos controlar essa turma de uma forma mais eficaz. Assim como é importante perceber quais são as necessidades desses alunos a nível pedagógico, a nível emocional, a nível criativo, a nível mental, porque é nisso que os jogos de tabuleiro vão ajudar e muito os alunos. Vão promover estímulos mentais criativos para os nossos alunos. Também é importante conhecer os casos especiais, e nisto nós podemos, em relação aos casos especiais, podemos falar ou com os professores titulares, os professores que dão as aulas normais aos alunos, ou que nos vão alertar com certeza para alguns casos, mas convém também estarmos atentos a todos os casos durante uma aula, porque há casos especiais que, se nós só vamos notar com o tempo, de alunos que não se integram tão bem por um motivo, de alunos que não se integram tão bem por outro, de alunos que têm um ascendente sobre os outros, como eu já falei anteriormente, é essencial identificarmos estes casos especiais o mais rapidamente possível para que possamos integrá-los o mais rápido e facilmente nas nossas atividades, nos nossos jogos. Depois de conhecermos a nossa turma, depois de termos bem estudado as nossas turmas, vamos proceder à escolha dos jogos para cada turma e para cada aula. Isto, claro, consoante os objetivos que a gente tenha definido para cada turma, depois do estudo prévio que fizemos sobre essas turmas. Ora, o mais importante no início é sempre conhecer muitos jogos. A qualquer professor eu recomendo que conheça o maior número de jogos de tabuleiro possíveis. E estamos a falar de jogos de tabuleiro, essencialmente os jogos de tabuleiro modernos. Então, para isso, podem comprar, claro, vários jogos de tabuleiro e também podem ver muitos vídeos dos vários canais de jogos de tabuleiro que existem no YouTube, que os vão ajudar a ter uma percepção de todas as potencialidades que os jogos de tabuleiro têm, e são tantas a nível educativo. Estamos a falar, eu vou repetir, de instrumentos, de objetos que promovem a resolução de problemas, a resolução de conflitos, de situações, são simulações de situações que os alunos não estão habituados a enfrentar. E, portanto, quantos mais jogos se conhecerem, mais situações nós podemos criar aos alunos para eles resolverem. Portanto, é muito importante conhecer os jogos. Depois, logo que se conheçam muitos jogos, fazer uma base de dados desses mesmos jogos de tabuleiro, seguindo o tempo que o jogo de tabuleiro demora, o respectivo jogo demora, o número de jogadores que precisa, a idade mais ou menos aqui adequada, ou pelo menos o ano letivo a que se acha que se adequa, e muito importante, quais são as competências que esses jogos potenciam aos alunos desenvolver. Por exemplo, vou dar-vos aqui alguns exemplos. Temos o exemplo do Pandemia, que é um jogo que eu já usei com alunos do quarto ano. É um jogo que promove o espírito cooperativo, o espírito de grupo. Temos
Chairs, aqui em Portugal editado pela Mebo Games, o Mistacos, que promove a destreza, a capacidade do aluno conseguir organizar-se mentalmente para colocar a cadeira no ponto certo e para evitar que a cadeira caia. Enfim, há uma série de competências que os jogos desenvolvem, seja destreza, seja a estratégia, seja o raciocínio lógico, seja a capacidade de antecipação de jogadas, ou seja, a previsão, sejam há muitas competências, o espírito de grupo, a criatividade, há muitas competências que os jogos podem desenvolver nos alunos e é importante que a gente construa uma base de dados com as competências que cada jogo desenvolve ou ajuda a desenvolver para que na hora de escolhermos, na hora de escolhermos o jogo para determinada turma, nós escolhamos apropriadamente um jogo para desenvolver aquilo que nós queremos exatamente em determinada turma. Claro que temos sempre de adaptar também o jogo ao grau evolutivo dessa turma. Há jogos que funcionam do primeiro ao quarto ano. Posso pegar-vos, por exemplo, no Leo, um jogo do Leo Colovini, um jogo cooperativo da Devir e que serve precisamente, é um jogo cooperativo e é um jogo que pretende levar um leão a atravessar uma floresta e conseguir cortar o seu cabelo no barbeiro, a sua juba no barbeiro. Ora, é um jogo que nem sempre funciona tão bem como todos os anos se não lhe alterarmos algumas regras, ou se não facilitarmos as regras, por exemplo, para o primeiro ano, ou se não complicarmos um pouco mais para o quarto ano. Podemos usar isso, devemos adaptar as regras dos jogos consoante o grau evolutivo da turma e também escolher os jogos consoante a turma vai evoluindo ou não ao longo do ano letivo. É muito importante que tenhamos isso em atenção, é muito importante que tenhamos sempre o foco na nossa turma. É a nossa turma que nos vai pedir os jogos que nós vamos levar. Portanto, mais uma vez voltando ao ponto anterior, conhecer muito bem, estudar a nossa turma constantemente para depois aplicar o jogo ideal para a nossa turma. Pode acontecer, e muitas vezes acontece, por algum motivo, termos imprevistos na sala de aula. Termos muito menos alunos, porque houve uma atividade diferente, termos muito barulho cá fora e não dar para aplicar o jogo que estava previsto, ou os jogos que estavam previstos para a sala de aula. Pode acontecer um sem número de coisas que nos podem impedir de fazer a atividade que estávamos a prever. Então, há sempre que ter um plano B. Sempre um jogo diferente, um jogo que dê para englobar toda a turma. É muito importante que tenhamos sempre um plano B para que à partida não vamos usar, mas que serve sempre para resolver algum problema, caso ainda não consigamos adaptar os jogos que temos às necessidades da ocasião. E pode acontecer até de nem sequer dar para adaptar, porque faltam muitos alunos, porque isto, porque aquilo, o jogo que temos previsto à necessidade da ocasião. Portanto, há sempre que ter um plano B mais geral, uma atividade que dê para fazer com os alunos. Ora, quais são as primeiras coisas que nós vamos fazer quando estamos numa sala de aula, quando estamos a falar com os alunos, que vão muitas vezes deparar-se com um objeto que nem sequer conhecem, que é um jogo de tabuleiro, ou com o qual tiveram muito pouca convivência ao longo da vida. Além disso, não se esqueçam que as aulas de jogos de tabuleiro, ensinar jogos de tabuleiro, muitas vezes é algo pioneiro nas escolas e os alunos não estão habituados a esse tipo de atividades. Ora, a primeira coisa que temos de fazer é falar um pouco com eles. É inevitável que se ponham algumas regras, é inevitável que eles conheçam o objeto com que estão a trabalhar, é inevitável que seja criado todo um ambiente à volta do jogo em si, para que eles percebam como as aulas vão funcionar e como tudo pode ser feito de uma forma agradável, organizada e, sobretudo, divertida. A primeira coisa que temos de fazer é dar-lhes uma noção geral de jogo, porque é importante desmistificar o que associamos normalmente, o que se associa normalmente a jogo, além de muitas vezes se associar a componente de dinheiro, que é importante excluir logo desde o início, é importante também desmistificar as noções de ganhar e perder, as noções de vitória e derrota.
Sim. Incentivá-los a desenvolver-se? Sim. Incentivá-los a procurar ser melhores no jogo? Sim. Incentivá-los a criar novas estratégias, mas incentivá-los até a ganhar, mas não o ganhar por mostrar aos outros que se é melhor ou que se é pior. É essencial que os alunos percebam que o jogo existe, que é um objeto essencialmente para interagirem, para se divertirem, para aprenderem com ele. E também que é uma ferramenta essencial. E essa ferramenta, que é o centro das aulas deles, deve ser respeitada e deve sempre ser respeitada. Portanto, há que ter alguns cuidados com a ferramenta que vão usar. Estamos a falar de crianças que vão desde os 6 aos 10 anos. Crianças que tendem a mexer, que gostam de mexer, que têm o direito de mexer, mas que muitas vezes abusam, não têm tanto cuidado, não têm noção de quando vão estragar, e isso é essencial que o nosso objeto, o jogo, seja preservado ao máximo possível, porque ele vai servir para outras turmas, vai servir para aquela mesma turma, em momentos diferentes. É essencial que ele seja preservado. Portanto, ensinar o respeito pelo jogo como ferramenta essencial é essencial. Colocar algumas regras. Posso-vos dar umas dicas. Não colocar, quando se abre o jogo, não colocar a caixa que tem o jogo dentro da tampa, porque os alunos normalmente, depois quando vão atirar, tendem a forçar, porque não conseguem tirar bem, tendem a forçar e a rasgar um pouco da tampa. Portanto, é uma regra simples e que pode ser facilmente aplicável. Bem como serem os alunos a arrumar os jogos, a conferir sempre se tem alguma coisa no chão, no final das aulas. Tudo isso é muito importante, porque eles sabem, assim, que não têm, que não vão ter, se se perder alguma coisa, se calhar não vão ter a possibilidade de jogar aquele jogo que eles tanto gostam numa aula posterior. Também, muito importante, o respeito, claro, pelos colegas. Nós vamos jogar, em equipa ou não, vamos jogar com outras pessoas. Os alunos vão jogar uns com os outros, sejam amigos ou não sejam, vão ter de jogar todos uns com os outros, mais dia, menos dia. É importante respeitar o adversário, e respeitar não significa apenas não insultá-lo ou tratá-lo bem durante o jogo. Significa aceitar quando o nosso adversário ganha, respeitá-lo quando o nosso adversário perde, celebrar com ele. Há que incentivar este ponto essencial no jogo de tabuleiro entre crianças. As crianças são muito competitivas e há que incentivar, sobretudo, o aluno para que ele desenvolva capacidades, para que ele se divirta, para que ele se aprenda a divertir enquanto joga o jogo do tabuleiro. Para isso, também é essencial condenar as batotas. Sempre condenar qualquer tipo de batota no jogo. Porque a batota é algo que estraga o jogo, é um desrespeito pelo jogo, é um desrespeito pelos colegas. E isso é algo que ninguém está disposto a aceitar dentro de uma sala de aula. O quinto ponto deste nosso pequeno workshop sobre como integrar os jogos de tabuleiro na educação, como implementá-los em sala de aula, temos a periodicidade. Este ponto é sempre subjetivo. Cada professor adapta os jogos à sua forma de ensinar, às turmas que tem, como eu disse anteriormente. No entanto, este é um mapa que eu uso para ensinar os jogos de tabuleiro. Idealmente, um jogo para mim serve-me para 3 semanas. É claro que eu posso levar vários jogos diferentes para uma turma, no entanto, esses jogos ficam sempre com os mesmos grupos, ou quase sempre com os mesmos grupos, durante 3 semanas. Na primeira semana, fazer uma apresentação, e uma breve apresentação do jogo, e uma contextualização do jogo, para eles perceberem mais ou menos do que é que se vai falar, mais ou menos a essência daquilo que se vai jogar. Depois, apresentar as regras, obviamente, e jogar o jogo. Quando se apresentam as regras, e se forem as regras de vários jogos, quase de certeza que não vamos ter tempo na primeira aula de jogar durante muito tempo os nossos jogos. No entanto, vamos aproveitar o tempo que tivermos para jogar o jogo. Normalmente, no fim de cada aula, eu incentivo a que se faça um debriefing.
vou falar já mais um pouco sobre ele mais para a frente, mas essencialmente é uma reflexão sobre os jogos. Na primeira aula, se perdermos quase toda a aula a ensinar regras, podemos passar a fase do debriefing à frente. Mas nas outras aulas é essencial que se faça. Na segunda semana, vamos colocar, os alunos já conhecem o jogo, e vamos colocá-lo imediatamente na mesa para que eles possam finalmente começar a pensar nele com tempo, com calma, a adotar estratégias, a desenvolver estratégias para ganhar, para jogá-lo melhor e a criarem momentos entre si, a criarem momentos entre os grupos de alunos que muitas vezes até nem se conhecem tão bem, muitas vezes até nem se dão tão bem, e o jogo vai ser um veículo de união e também vai ser uma forma de os confrontar com os tais problemas, as tais situações de que eu falei há bocado. Portanto, a segunda semana é para jogar, 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 o máximo tempo possível. Tiramos sempre os últimos 5 a 10 minutos da aula para fazer o debriefing, para falar porque é que X aluno ganhou, perguntar-lhes, fazer perguntas aos alunos porque é que ele jogou assim, porque é que ele acha que determinado aluno ganhou, porque é que ele acha que determinado aluno perdeu, o que é que acha que podia ter feito para melhorar a sua estratégia do jogo. Essencialmente, perguntas abertas para fazê-los pensar e para os ajudar a pensar, para que eles se ajudem uns aos outros também a pensar. Este momento de debriefing é essencial, tal como é essencial que nós encaminhemos o pensamento deles para as conclusões que nós queremos que eles tirem acerca dos jogos. Este momento também existe na terceira semana, claro, onde vamos entrar também para jogar, diretamente para jogar, e uma ressalva aqui para o momento anterior à aula, aqueles 5, 10 minutos que temos para fazer já o setup dos jogos, para deixar os jogos preparados em cima das mesas, para quando eles entrarem, jogarem imediatamente, isto na segunda e na terceira semana de jogo, é essencial para não se perder tempo a estar sempre a montar mais 10, mais 15 minutos para montar os jogos, principalmente se forem jogos que demoram algum tempo a montar. Se forem jogos mais simples, podem eles fazer mesmo isso. Se forem jogos um pouco mais demorados, convém nós fazermos isso antecipadamente e preparar bem a aula para eles poderem aproveitar. Na terceira semana, jogar, 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 já com alguns dos ensinamentos aqui na cabecinha da semana anterior ou da aula anterior, e depois fazer um debriefing final, onde sempre com uma atitude positiva, sempre com uma reflexão animada, possamos pensar sobre o que foi jogado, sobre o que não foi jogado, o que é que gostamos, o que é que não gostamos, porque temos de encontrar nos alunos os pontos em comum com o jogo. E se eles nos vão falar daquilo que gostaram e daquilo que não gostaram, isso vai trazer à tona aquilo que eles perceberam e que não perceberam tão bem, que nos vai facilitar também a nossa tarefa e a reflexão, a própria autorreflexão por parte dos alunos. Portanto, estes três momentos são aqueles que eu assinalo para ter o mesmo jogo numa sala de aula, para que eles explorem bem o jogo e fiquem a conhecer as suas dinâmicas e as suas problemáticas e consigam refletir um pouco sobre ele. Eu passo então a explicar com mais detalhe aquilo que se vai passar numa sala de aula, a estrutura, a organização que nós queremos fazer da nossa aula. A primeira coisa que temos de pensar, como eu já referi antes, é como vai ficar dividida a turma na sala de aula. É claro que isso vai depender dos jogos que levamos, isso vai depender da própria turma, da estrutura da própria turma e até às vezes, ou em complemento, da própria sala. Há 3 momentos sobre o qual eu falei já e que vou agora detalhar quando estamos dentro da sala de aula. A primeira passa pela explicação dos jogos e para a explicação dos jogos convém fazer uma contextualização do jogo. Estamos a falar de crianças que precisam de ser alimentadas a imaginação, a criatividade. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos, muitas vezes, criar uma história à volta do jogo. Se o jogo tem um tema, é mais fácil, porque podemos amplificar o tema com uma lenda, com uma história, para que eles se sintam automaticamente maravilhados, encantados, envolvidos na história do jogo e se sintam imediatamente cativados para jogá-lo. Depois, é muito importante, eu tenho verificado isto ao longo dos anos, que nós criemos desafio. É muito importante, muitas vezes, em turmas, principalmente turmas que são um pouco mais desconfiadas, um pouco mais difíceis, uma pessoa criar um desafio. Eu lembro-me perfeitamente de quando levei pela primeira vez
o Forbidden Island para uma aula, ou a Ilha Proibida, de puxar a caixa para cima e dizer-lhes: meus amigos, eu aposto que nenhum de vocês vai conseguir ganhar este jogo à primeira. E tudo começou assim. Os alunos são alimentados a imaginação e a desafios. É muito importante que uma pessoa saiba quando aplicar uns e saiba quando aplicar os outros. E não exagerar, simplesmente isto é uma introdução ao jogo. É muito importante que uma pessoa também não exagere nisto, porque senão eles percebem aquilo que nós estamos a tentar fazer. Não subestimemos os alunos nunca. É muito, muito importante não o fazer. Depois, é muito importante também que saibamos 100% das regras dos jogos que vamos ensinar. 100%. Porque qualquer dúvida que tenhamos, ainda que possa surgir uma outra dúvida, mas se estivermos constantemente a ter dúvidas sobre os jogos, isso vai ser um momento em que vamos desconectar, em que o nosso interlocutor, neste caso o aluno, vai desconectar de nós. Se isso já acontece com os adultos, que fará com as crianças? É muito importante que saibamos explicar o jogo de fio a pavio, direitinho, do início ao fim, para que eles percebam imediatamente. E é bom também que tenhamos a capacidade de ouvir as dúvidas dos alunos quando eles nos interpelarem, porque vão fazê-lo para perceber melhor as regras de um jogo. É muito, muito, muito importante que estejamos atentos a isso. Depois passamos para o jogo em si. O jogo que vamos colocar para eles jogarem. Ora, quando os alunos, no momento do jogo, quando eles estão a jogar, é muito, muito importante que acompanhemos o processo de jogo constantemente. Mesmo sendo jogos diferentes, muitas vezes por grupo, é muito importante que vamos passando, que vamos andando de grupo em grupo, tentando não interferir muito com as dinâmicas de jogo, mas perceber onde é que estão as maiores dificuldades, perceber onde é que estão os maiores erros, perceber em que é que estão as maiores facilidades de cada aluno, de cada grupo, em cada jogo, para tirarmos o máximo, para conseguirmos tirar o máximo cada vez mais de cada jogo nas aulas seguintes. É muito importante que o façamos e também é muito importante que coloquemos um pouquinho de desafio a certos jogadores durante o processo de jogo em si. Uma coisa que eu faço muito, um exemplo que vos dou, é picar um pouco os alunos, certos alunos, quando eles tomam uma opção e pergunto: tu achas bem essa opção? Porquê é que fizeste? Porquê é que fizeste? Porquê é que foste por aí? Porquê é que escolheste esse caminho? E muitas vezes os alunos ficam na dúvida: será que eu fiz bem? É o professor a falar. Mas depois, a ideia aqui é estimular-lhes o pensamento crítico. É muito importante que nessas idades os alunos tenham o pensamento crítico estimulado. E nós estamos lá para isso. Porque o jogo pode fazê-lo, mas nós também o devemos fazer como professores que somos. É muito importante que o façamos. Portanto, deixar a dúvida no ar aqui e ali é essencial para que o jogo corra bem, para que tudo corra bem, para que os alunos evoluam. Se necessário, é também muito importante, de vez em quando, parar uma aula. Essencialmente, se eles estiverem todos a jogar o mesmo jogo, parar uma aula para refletir sobre determinado problema. Não convém fazer isto muitas vezes, porque estamos a falar de crianças pequenas que querem muito jogar. Nem convém fazer isto, fazer essas pausas muito prolongadas. Uma pausa rápida para eles refletirem em determinado momento, porque houve ali uma dúvida crucial, para tirar a dúvida a toda a gente, porque é uma dúvida que pode existir muitas vezes, ou então para estimular mais uma vez o pensamento crítico a todos de uma vez. Porque é que X jogador escolheu ir por aqui e não por ali? Qual foi o erro dele? Vamos pôr toda a gente a pensar e toda a gente a participar. Os alunos gostam de ser ouvidos, toda a gente gosta de ser ouvida e os alunos, as crianças, não são menos do que ninguém. Portanto, é muito importante ouvi-los e para isso é preciso às vezes interpelar e apresentar-lhes um problema para que todos resolvam em conjunto. Assim como é importante fazer em conjunto, celebrar todas as vitórias de cada um, celebrar em conjunto. Se os alunos vencem, vamos dar-lhes o valor por vencer o jogo. Não denegrindo ninguém, não rebaixando ninguém. Vamos simplesmente incentivá-los a celebrarem e aprenderem a conviver com a vitória, também com a derrota. É preciso celebrarmos todos juntos as vitórias e as derrotas. Nem sempre é fácil para os alunos, até para adultos, mas para crianças
entenderem isso. Nem sempre é fácil que eles entendam, mas é um processo que se vai construindo de dia para dia. Sempre com um discurso positivo, sempre com um discurso afirmativo, para que eles se sintam bem, para que nunca se sintam menosprezados ou menorizados pelos outros. Por último, nesta parte temos o debriefing, do qual eu falei. Eu vos disse há pouco que ia falar um pouco mais em detalhe agora. O debriefing é muito importante que seja num período entre 5 e 10 minutos, se bem que 10 minutos para alunos muito pequenos já é demasiado grande. E aliás, nas turmas muito pequenas, como nas turmas de alunos mais jovens, do primeiro ano, é mais difícil de fazer, mas consegue-se fazer. Temos de aprender a descer ao nível dos alunos, fazer perguntas mais simples, sobre dinâmicas mais simples, também como os jogos são mais simples para alunos do primeiro ano do que são para alunos do terceiro ou alunos do quarto ano. É muito importante que nesse ponto nós estejamos atentos às capacidades que os alunos, até onde os alunos conseguem atingir. Eu estou a falar aqui essencialmente em alunos do primeiro e do quarto ano, porque são aqueles onde eu leciono mais, mas isto também acontece com alunos mais velhos. Há jogos para alunos mais velhos e há debriefings também para alunos mais velhos, que já são feitos com mais detalhe, porque eles conseguem pensar também de uma forma mais crítica, mais diferente, se calhar mais detalhada. O debriefing serve para isso mesmo, serve para pensarmos sobre o jogo, serve para refletirmos sobre momentos da aula, momentos do jogo que foram importantes. Sobre alguns até refletimos já no meio da aula, não é preciso tanto no debriefing, ou então só relembramos, mas é importante que encaminhemos essa reflexão para o ponto que nós queremos, que é para o aluno conseguir realmente absorver aquilo que nós queremos que ele aprenda, aquilo que o jogo tem para lhe dar, e não encaminhe o seu pensamento para o outro lado, para um lado errado. Eu lembro-me de quando uma vez levei o Saboteur para uma aula, perguntar, a certa altura paro a aula e perguntei aos meus alunos, que eram do terceiro ano, o que é que eles acham que aquele jogo promovia. E muitos deles disseram meia mentira, a aldrabice. E então eu parei e fiz-lhes pensar um pouco. Este jogo, uma das muitas coisas que promove é a observação. Se vocês estiverem quietos e calados, ou estiverem com atenção aos movimentos, às ações dos vossos adversários, vocês vão perceber rapidamente quem são os mineiros sabotadores no vosso jogo. E isso acaba por ser muito importante. Acaba por ser essencial, porque é assim que vamos ganhar o jogo. E lá está, estou a encaminhá-los para o poder da observação, para o lado que eu quero. Isto é fazer o debriefing. E eles vão começar a jogar o jogo de outra forma, um pouco mais estruturada. E também o debriefing serve para nós, professores, percebermos em que ponto está a turma, o que é que precisa de ser melhorado, quais são as maiores dificuldades, quais são as maiores facilidades da turma, onde é que podemos evoluir, o que é que podemos fazer evoluir nessa turma e de que forma, se calhar, muitas vezes até usando outros jogos. Portanto, o momento do debriefing é muito importante nestas aulas e é essencial que se faça, pelo menos na segunda e terceira aula de cada jogo. Ora, passando algum tempo, nós temos uma turma já habituada a jogar jogos de tabuleiro. Temos uma turma que já compreende muitas das dinâmicas, que já funciona como grupo, que já funciona individualmente, que já percebe como se joga um jogo cooperativo, um jogo competitivo, que percebe muito o que consegue tirar de cada jogo. Claro, provavelmente não na totalidade, mas também estamos a falar aqui de crianças, de pessoas muito jovens, de crianças muito, muito pequenas ainda, mas já conseguimos ter uma evolução e os alunos conseguem pensar e conseguem muitas vezes até descodificar os jogos logo que entram na mesa, porque os jogos têm muitas dinâmicas muito parecidas muitas vezes, ainda que mudem certas coisas. É preciso que nós passemos ao passo seguinte, principalmente aqui estou a falar de alunos mais velhos, alunos na escola primária, no ensino fundamental do terceiro, quarto ano, mas também, para quem tem alunos mais velhos, isso pode ser feito também facilmente, que é a fase de construir jogos. É um desafio enorme construir jogos com os alunos, porque nós estamos aqui a falar de construir umas damas, um xadrez, um gamão ou um dominó.
Estamos a falar de eles imaginarem histórias, de imaginarem temas para um jogo, de imaginarem mecânicas evoluídas, onde a sorte não tenha uma componente demasiado forte e não é um passo que é sempre natural. Deve ser um passo natural, mas não é um passo sempre fácil. Temos de ser nós a incentivá-los, temos de ser nós a saber dinamizar o aluno para que isso seja conseguido. E para isso, nada melhor que gastar a primeira aula, ou a primeira fase, à escolha dos temas, porque dá para estimular, é um passo que dá para estimular a criatividade dos alunos. Os alunos gostam de pensar, gostam de sugerir temas para o quadro. Isto até pode ser em coordenação, muitas vezes, com o professor titular, a escolha de um tema que seja adequado também ao programa letivo normal. Ou então, simplesmente, eles escolhem, por exemplo, vamos dizer que o tema que está a ser dado no ano letivo normal é o meio ambiente. Nós chegamos e dizemos, meninos, o tema vai ser o meio ambiente, queremos sugestões de tema dentro deste tema. E vão haver, com certeza, 500 sugestões diferentes que podem muito ser aproveitadas. Portanto, é importante, no início, estimular a criatividade deles para sugerir temas, dar-lhes a palavra, colocá-los no quadro e depois ir selecionando, com a ajuda deles, os temas que mais se adequam ao momento, ou então, se for livre, os temas que nós consigamos manobrar de forma melhor para construir um jogo. Depois do estímulo na criação das ideias, na criação do tema, é preciso, quando os temas já estão escolhidos, é preciso fazer as divisões em cada grupo, consoante os temas escolhidos, e estimulá-los a definir um objetivo para o jogo, uma história e um objetivo para o jogo. É muito importante que se tenha um objetivo quando se vai criar um jogo, porque senão estamos a caminhar no sentido em que não sabemos o que é que vamos querer atingir. Muitas vezes torna-se mais difícil. Quando temos um objetivo, é mais fácil nós darmos os outros passos. Portanto, criar uma história para o nosso jogo, já temos o tema, criamos uma história e um objetivo. E temos escrevê-lo numa folha, objetivo do jogo, ou história do jogo, objetivo do jogo, ainda que vai ser resumido, principalmente com alunos mais pequenos, vai ser sempre mais resumido, nós podemos incentivá-los a desenvolver, porque é quando se desenvolvem essas ideias que depois nós podemos aplicar as mecânicas ao jogo e o jogo se torna melhor. É claro que não estamos à procura de um novo Catan ou do novo Century Spice Road, mas sobretudo que os alunos apliquem aquilo que foram aprendendo ao longo das aulas. Muitas vezes até vão aplicar mecânicas de jogos que aprenderam, mas o importante é que as apliquem e o importante é que as adequem ao jogo em questão, tentando evitar sempre ao máximo o fator sorte. Sempre que existir o fator sorte, e é natural, porque a maior parte dos jogos que eles jogaram até essa altura, em casa, noutros lados, foram jogos de dados, vamos tentar diminuir esse fator para que o jogo possa organicamente crescer um pouco. Não vamos exigir demasiado, mas vamos criar jogos bons. Além disso, vamos estar sempre a promover o trabalho de equipa entre os alunos, o que é muito importante. Esse sentido de ajuda, esse sentido de equipa é muito importante. Portanto, resumindo, temos a criação de uma ideia, um tema, junto com os alunos, depois a criação de uma história e do objetivo, depois vamos aplicar as mecânicas que eles conhecem, claro, que já foram conhecendo, e também nós próprios podemos ajudá-los a criar as mecânicas ou fornecer ideias para as criações das mecânicas do jogo, e eventualmente vamos passar à parte da criação do protótipo, que vai ser construído com os materiais que eles têm, com os materiais que estão disponíveis, porque não usar materiais recicláveis. Quando os ajudamos a formular a ideia do jogo, a história, as mecânicas, é bom termos sempre já em atenção os materiais que vamos poder usar para os protótipos. E depois, pronto, vamos testando o jogo. Os alunos, cada grupo vai testando os seus jogos com os outros grupos, vão testando sempre os grupos diferentes até torná-lo melhor e até termos jogos dos quais eles sintam orgulho em jogar. É um passo natural, já é um passo final do nosso ano, mas é um passo que os vai ajudar a desenvolver imenso e que os vai ajudar a olhar os jogos e a resolução de problemas em geral de outra forma, porque aqui eles já estão a criar os problemas e a resolvê-los, criar as situações e a resolvê-las. É ou não é isso que nós queremos? Ora, por último, vou-vos deixar apenas algumas considerações gerais, das quais posso ter falado muito brevemente, e que são apenas
pontos que vocês devem anotar aí para aplicar quando estiverem a dar as vossas aulas, quando estiverem a colocar os vossos jogos na mesa com os alunos. Um é muito importante. Quebrar rotinas, criar dinâmicas diferentes. Às vezes, dar sempre com jogos de tabuleiro, pode criar algum cansaço. De vez em quando fazer uma aula totalmente diferente, um icebreaker, uma atividade diferente que envolva toda a turma, pode fazer muito bem às energias da turma. Segundo, fazer uma constante avaliação e reflexão dos resultados que vamos tendo com determinados alunos, com determinadas turmas. Para isso, lá está, o momento de debriefing é importante, mas também é importante que o façamos depois sozinhos, em casa, com mais calma. Para isso é importante ter, claro, o feedback dos alunos. Um conselho que eu vos dou: alunos com personalidades opostas ou alunos que entrem em conflito, colocá-los na mesma equipa a jogar. Muitas vezes é uma forma de quebrar conflitos, é uma forma de eles se conhecerem melhor e é uma forma de promover a integração de certos alunos em determinados ambientes onde até não estão tão bem integrados, e é isso o gerador de conflitos. Isso é muito, muito, muito importante. Fazer sempre reforços positivos, como eu já vos falei, acompanhar sempre casos especiais de perto, daqueles alunos que estão mais desintegrados. Dou-vos um exemplo de um aluno que se integrava bem na aula, dava-se bem com os alunos, um aluno do 4º ano, dava-se bem com os colegas, no entanto tinha um problema que era, não entendia as regras do jogo. Aos poucos eu fui-me apercebendo e, num caso, estávamos a jogar um Dixit e ele nunca acertava e estava sempre em último porque não percebia bem aquilo que era pedido. Então eu sentei-me com ele e estimulei-o de forma a que ele conseguisse perceber aquilo que estava a ser feito. Por exemplo, se a palavra do meio era chuva, se a palavra sugerida pelo narrador era chuva, eu perguntava-lhe: então, qual é a carta da tua mão que sugere a palavra chuva? E isto estimulou a pensar. Eu não escolhi simplesmente a carta para ele jogar, eu estimulei-lhe o pensamento crítico. É muito importante. Ele passou a partir daí a perceber bem o jogo, começou a partir daí a ter resultados muito positivos. Por último, fazer constantes paralelismos entre o jogo e a vida real. Por exemplo, num jogo de dedução, toda a gente acusa o aluno A porque acham que ele é o traidor no jogo. E o aluno B vai atrás de todos os outros e acusa o aluno A. E eu pergunto-lhe: porquê é que acusaste o aluno A? E ele diz-me: toda a gente acusou, eu também acho que é. Então, se uma pessoa fizer paralelismo para uma situação real, se houver um problema lá fora e toda a gente acusar o aluno A, tu, sem saber o que se passou, vais acusar o aluno A, porque todos acusam, e isso fê-lo pensar, faz pensar os alunos. Eu já usei este exemplo, curiosamente, numa aula, e fá-los pensar sobre aquilo que estão a fazer, fá-los criar sentido crítico, que é uma das maiores mais-valias que podemos dar a um aluno. E com isto termino este workshop. Espero que tenham gostado de tudo o que vos falei aqui, espero que tenham aprendido um pouco, tirado as vossas notas. Sintam-se à vontade para me escrever para o meu e-mail e para discutir estratégias comigo, tirar dúvidas, sugerir-me novas estratégias para adoção em sala de aula. Digam-me o que é que acham, digam-me o que é que pensam, digam-me o que é que fazem nas vossas salas de aula. Eu ficarei à espera. Muito obrigado por terem estado aí. Um grande abraço a todos.